Quando se evoca a imagem do predador mais letal da história do planeta, a mente popular convoca instantaneamente os ícones do Mesozoico. O Tyrannosaurus Rex, com suas mandíbulas capazes de triturar ossos. Ou talvez o Giganotosaurus, uma criatura de dimensões ainda maiores. A fama destes gigantes, no entanto, baseia-se na força bruta e no tamanho. Métricas que a paleontologia e a biologia evolutiva frequentemente consideram secundárias ao avaliar a verdadeira letalidade. O estudo dos ecossistemas pré-históricos sugere que a verdadeira letalidade não reside no tamanho ou na força, mas na eficiência implacável, na capacidade de adaptação e no impacto catastrófico na cadeia da vida. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Comecemos. O predador mais letal que jamais pisou, ou talvez nadou e voou sobre a Terra, é um mistério para o público em geral, uma criatura cujo reinado de terror é medido em extinções em massa, e não em marcas de mordidas. Este ensaio mergulha no registro fóssil, ignorando os clichês cinematográficos, para desvendar 4 contendores pré-históricos cujo desconhecimento contrasta com o alcance do seu poder destrutivo, redefinindo o conceito de letalidade no tempo profundo. O primeiro contendor, que desafia os gigantes do Mesozoico, encontra-se na era prévia aos dinossauros, nos albores da vida complexa terrestre, durante o período Permiano, que se estendeu desde há aproximadamente 298 milhões até 251 milhões de anos. O predador que surgiu neste tempo não era um lagarto nem um mamífero, mas um membro de um grupo hoje extinto, conhecido como os sinápsidos, precursores evolutivos dos mamíferos. Referimos-nos ao Dimetrodonte, embora o público o associe frequentemente, e de forma incorreta, com os dinossauros. O Dimetrodonte, cujo nome significa dentes de 2 medidas, distingue-se pela impressionante vela neural que se erguia sobre as suas costas, uma estrutura que pode ter servido para a termorregulação ou o acasalamento, uma adaptação crucial para o domínio terrestre. Mas a sua verdadeira letalidade residia na sua boca, que albergava uma dentição complexa que não se voltaria a ver até o surgimento dos mamíferos posteriores. Diferentemente de muitos répteis do seu tempo, que possuíam dentes uniformes, o Dimetrodonte tinha distintos tipos de dentes especializados. Incisivos afiados na parte frontal para cortar, e caninos robustos e longos para perfurar e segurar a presa. Este desenho de mandíbula convertia-o numa máquina de matar hipereficiente dentro do seu ecossistema pantanoso. O Dimetrodonte, que podia alcançar os 4 metros de comprimento e pesar cerca de 250 kg, não era o maior do seu tempo, mas era o predador de topo, em termos de tecnologia de caça. O seu movimento, um rastejar lento mas determinado, combinado com a potência dos seus membros e a sua dentição avançada, permitia-lhe emboscar e desmembrar as suas presas, que incluíam grandes anfíbios e outros répteis terrestres. A sua importância reside em que a sua sofisticação dental marcou um salto evolutivo na eficiência da predação, um caminho que continuaria a desenvolver-se na linhagem sinápsida que culminaria nos mamíferos. O Dimetrodonte foi o pináculo da letalidade, baseada na anatomia especializada durante o Permiano inferior, um reinado de terror biológico que durou dezenas de milhões de anos. Este predador exerceu uma pressão seletiva imensa sobre os tetrápodes, forçando a evolução de armaduras ósseas e de estratégias de fuga mais rápidas, demonstrando que a letalidade de um superpredador se mede pela velocidade com que obriga as suas presas a inovar para sobreviver. Um segundo e muito diferente exemplo de letalidade mecânica encontra-se muito antes, no período Devoniano, há aproximadamente 420 milhões de anos. Este período, frequentemente chamado a Era dos Peixes, foi dominado por um predador cuja só presença redefiniu a hierarquia dos mares, o Dunkleosteus. Este peixe não tinha dentes no sentido moderno, mas sim 2 pares de placas ósseas de grande tamanho, que sobressaíam da sua mandíbula, formando umas tesouras com fio afiado como lâminas. Estas placas ósseas davam-lhe uma vantagem mecânica inigualável. O Dunkleosteus era um placodermo,
Um tipo de peixe blindado com uma cabeça e um tórax cobertos por placas ósseas grossas e pesadas. Um verdadeiro tanque biológico, que podia alcançar os 9 metros de comprimento. O que o torna um contendor para a letalidade é a assombrosa velocidade da sua mordida. Os estudos biomecânicos sugerem que o Dunkleosteus podia abrir e fechar as suas mandíbulas em apenas 1/50 de um segundo, gerando uma força de mordida estimada em 5.500 kg por centímetro quadrado na ponta das suas placas de corte. Isto convertia-o não só num dos mordedores mais fortes que jamais existiram, mas num dos mais rápidos. O seu método de caça era a emboscada e a destruição instantânea. Utilizava a força da sua mordida para sugar e esmagar as suas presas, que incluíam peixes blindados menores e até tubarões primitivos. Durante um período significativo do Devoniano tardio, o Dunkleosteus foi a personificação da letalidade, baseada na superioridade mecânica e na engenharia óssea. Um predador que não dependia da astúcia, mas da implacável aplicação da força. A sua extinção, como a de muitos grandes predadores, coincidiu com uma extinção em massa menor no final do Devoniano, demonstrando a fragilidade até da perfeição mecânica face às mudanças ambientais globais. No entanto, para encontrar o verdadeiro campeão da letalidade, devemos redefinir o conceito de predador. Se a letalidade se mede pela quantidade total de vida exterminada, o recorde é detido, sem dúvida, por um predador microscópico que atuou como catalisador da maior catástrofe biológica que jamais ocorreu: a extinção do Permiano Triássico, a qual os cientistas frequentemente se referem como a Grande Mortandade. Este evento, que teve lugar há aproximadamente 251 milhões de anos, eliminou cerca de 95% das espécies marinhas e 70% das espécies vertebradas terrestres. Não foi um asteroide, nem uma mudança climática lenta. Foi um evento rápido e brutal, impulsionado pela biologia. A arma letal desta extinção não foi uma presa, mas um subproduto metabólico de uns micro-organismos diminutos. Os geólogos e biólogos apontam para a atividade microbiana descontrolada nos fundos oceânicos como o principal culpado. A criatura em questão é uma espécie de arqueia metanogênica, um tipo de micro-organismo que produz metano como resíduo metabólico. O candidato principal é o Metanosarcina, um gênero de arqueias que provavelmente adquiriu uma nova capacidade genética no Permiano tardio: a capacidade de produzir metano utilizando uma fonte de carbono orgânico muito mais abundante no oceano do que as fontes anteriores. Este novo gene, adquirido talvez através de uma transferência horizontal de genes, permitiu ao Metanosarcina proliferar a uma velocidade geométrica nos sedimentos anóxicos do fundo marinho. A libertação maciça de metano no oceano provocou uma cadeia de eventos catastróficos. O metano foi liberado para a atmosfera, um gás de efeito estufa 20 a 30 vezes mais potente do que o dióxido de carbono. A Terra aqueceu de forma drástica e rápida, o que, por sua vez, liberou enormes quantidades de dióxido de carbono, dissolvido na água e congelado no permafrost continental. Dê like, inscreva-se e compartilhe. O aquecimento maciço provocou a anoxia oceânica. A água quente retém muito menos oxigênio do que a água fria. Os vastos oceanos converteram-se em zonas mortas, carentes de oxigênio, um meio tóxico onde só prosperavam as bactérias e arqueias anaeróbicas, incluídas as que produziam sulfeto de hidrogênio, um gás venenoso e letal. O sulfeto de hidrogênio acumulou-se na atmosfera inferior a níveis tóxicos. O planeta transformou-se num forno anóxico, coberto por um nevoeiro tóxico que literalmente sufocou a maioria da vida terrestre. O Metanosarcina, ou o seu equivalente evolutivo nesse momento, torna-se assim o predador mais letal da história. Não matou as suas vítimas individualmente. Destruiu o ambiente do planeta na sua totalidade, convertendo a atmosfera e os oceanos em armas de destruição em massa. A sua letalidade mede-se nos 95% da vida aniquilada. Um recorde que nenhum Tyrannosaurus, nem Dimetrodonte, poderia jamais igualar. O seu anonimato na cultura popular é o maior mistério da sua letalidade.
e nas mutações genéticas, que operam em silêncio no fundo dos oceanos, longe do foco de atenção da fama paleontológica. Os predadores que a maioria das pessoas desconhece são, na verdade, os que mudaram a história da vida. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!